cinematográfica de Cidades de Papel, e pensando nisso eu resolvi fazer esse vídeo mostrando pra vocês todos os livros desse autor, que é um dos meus favoritos, e contar um pouquinho da minha experiência com cada um deles pra vocês. O primeiro livro do John Green que eu li, como vocês podem imaginar, foi A Culpa das Estrelas. Eu li esse livro em 2013, quando ele estava no seu auge, e eu confesso que assim que eu li a sinopse eu não gostei, eu imaginei que seria uma história muito chata, muito triste. Realmente foi triste, mas foi uma história muito envolvente. Eu acabei lendo porque todo mundo estava falando super bem desse livro, então eu precisava ler para poder formar minha opinião sobre ele, e eu acabei amando a história. Esse se tornou um dos meus livros favoritos, e ele tem um grande valor para mim, uma grande importância, porque além de ser um dos meus livros favoritos, foi o primeiro livro de um dos meus autores favoritos que eu li. Ele também me impulsionou a ler mais, me deu mais vontade de ler, de me tornar uma leitora assídua, e ele também me deu uma ideia, digamos assim, de criar o blog. Eu li alguns livros depois desse, antes de criar o blog, mas ele foi um dos que mais me impulsionou, porque eu decidi que eu queria criar um lugar onde eu pudesse compartilhar as minhas leituras com outras pessoas e conversar sobre elas. Então esse livro tem uma grande importância pra mim, e eu acho que todo mundo deveria ler, porque a história tratada aqui é muito, muito bonita. O segundo livro desse autor que eu li foi Cidades de Papel, que é o livro que vai ganhar a adaptação cinematográfica agora. Eu espero que essa adaptação seja fiel à história, assim como foi a de A Culpa das Estrelas, porque eu gostei muito desse livro. Muita gente se decepcionou com o final. Eu confesso que o final realmente não era o que eu desejava, mas eu acabei aceitando e acho que tem um pouco a ver, sim, com o restante da história. Eu acho que foi um bom final. E eu gostei muito desse livro porque ele é mais puxado, digamos assim, para o suspense, já que tem toda aquela investigação de para onde a protagonista foi e tal. E eu gosto muito de suspense, é um dos meus gêneros favoritos. Então eu acabei curtindo bastante essa leitura e li super rápido, assim como A Culpa das Estrelas. Eu tive que economizar no livro para que ele não acabasse logo. O terceiro livro desse autor que eu li foi o Teorema Catherine. O Teorema Catherine é um livro que muita gente não gosta, muita gente acha ele super chato, mas comigo foi ao contrário, eu achei essa leitura bem divertida. Aqui o protagonista é um garoto prodígio, e esse garoto gosta bastante de matemática, então a gente tem várias citações matemáticas no decorrer da história, mas eu não achei isso um problema, porque são várias as notas de rodapé explicando as citações feitas no decorrer do livro. Então, se você não gosta de matemática ou se você não entende essa disciplina, essa leitura aqui não vai te atrapalhar, te trazer problemas, porque é tudo bem explicado. A matemática não é tão intensa, digamos assim, ela não é tão tratada assim, algo que impeça a sua leitura caso você não entenda. E no final do livro tem uma nota explicando o diagrama que é criado aqui pelo protagonista. Então tá tudo bem explicadinho. Se você não curte essa matéria, você pode curtir essa leitura sim. Depois eu li a minha primeira e única decepção com John Green até o momento, eu espero que seja a única, que foi Quem é Você, Alaska? Eu estava com altas expectativas para esse livro, porque muita gente falava bem dele, apesar de eu saber que ele é um livro um tanto polêmico, já que muitos amam e muitos odeiam. Eu fiquei aí no meio termo, digamos, mais puxada para o lado dos que odeiam, porque eu gostei muito da escrita do John Green, é inevitável não gostar dela, pelo menos eu acredito nisso. E eu gostei muito dos personagens que ele criou aqui, eles são extremamente cativantes, eu me apeguei bastante a eles, mas eu acho que o rumo que a história tomou não foi o melhor que ela poderia ter tomado, digamos assim. O livro é dividido em antes e depois de um acontecimento bem marcante na vida dos personagens, e o que realmente me fez não gostar da história não foi esse acontecimento, foi o que se passou depois dele, foi o rumo que a história levou depois dele. Eu acho que aquilo poderia não ter acontecido, realmente, mas mesmo que ele tivesse acontecido, poderiam ter se passado coisas diferentes depois dele. Eu acho que os personagens podiam se sair de uma maneira diferente depois dele. Se você ler o livro, você tá entendendo o que eu tô falando. Eu não vou dizer que foi esse acontecimento pra não soltar spoiler, apesar de que eu já sabia disso antes de realizar a leitura, isso não foi problema nenhum. Eu acho mesmo que a história podia ter tomado um rumo diferente, e foi por isso que eu acabei não gostando desse livro. Os outros dois livros do John Green foram escritos em parcerias com outros autores, e eu gostei bastante de ambos. O primeiro que eu li no Natal do ano passado, foi Deixa a Neve Cair,
que foi escrito pelo John Green em parceria com a Mary Johnson e a Lauren Miracle. Aqui nós temos 3 contos natalinos, os 3 acabam se interligando e eu gostei muito de todos eles. As histórias são lindas, os personagens são muito legais, todos são bem fofinhos, então eu curti bastante, recomendo com certeza uma leitura assim para a véspera de Natal. É muito bom e também é uma ótima oportunidade de conhecer a escrita dessas duas autoras que não são tão comentadas assim. Pelo menos eu quase não vejo comentários sobre a Mary Johnson e a Lauren Miracle. E o último livro desse autor que eu li foi o Will and Will, do John Green em parceria com o David Levitan. E eu confesso que eu comecei essa leitura odiando tudo. Eu li as primeiras 40 páginas pensando, meu Deus, por que eu comprei esse livro? Mas isso se deu não por causa do John Green, sim por causa do David Levitan. E isso um pouco que aconteceu no restante da história, porque depois das 40 páginas eu amei tudo, eu amei os personagens, amei a história, o rumo que ela tomou, eu amei essa leitura, mas eu continuei sem gostar da escrita do David Levitan. Eu não curti o modo como ele escreve os personagens, como ele descreve as situações, o vocabulário que ele utiliza, eu realmente não gostei. Mas aqui a gente tem aquele nerd criado pelo John Green, como não podia deixar de ser. E, gente, é muito bom. Aqui a gente tem aquele personagem típico do John Green, sabe? Aquele protagonista bem nerd, que tem poucos amigos, que tá em um ensino médio, que tá passando por alguns momentos difíceis nessa fase, que é realmente difícil. Então eu amei a leitura, esse livro é super divertido, então com certeza eu recomendo. Principalmente se você não tiver lido nada do John Green ainda. Aqui você tem duas visões, digamos assim, você tem 2 protagonistas e você pode conhecer a escrita de 2 autores que, ao meu ver, são muito diferentes. E eu continuei me apaixonando pelo John Green até essa leitura. Bom, esses são os livros do John Green até o momento. Eu espero que ele lance logo uma nova obra daí pra frente, porque eu amo esse autor, gosto muito da escrita dele, então eu estou ansiosa para outras leituras assim. Se você já leu todos os livros do John Green assim como eu, comenta aqui embaixo qual que você gostou mais. Se você só leu um ou 2 livros do John Green, comenta embaixo também que eu quero saber o que é que você leu dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, não se esqueçam de acompanhar a Frases Perdidas em todas as redes sociais e de compartilhar esse vídeo para ajudar na divulgação. Um beijo e até a próxima!